Boa noite, meus amores, queridos e queridas, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Você novo que está chegando, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Aperte aí na palavrinha inscrever-se, no sininho na palavrinha todas. Pronto, você já vai estar inscrito ou inscrita. Você não paga nada por isso, tá certo? Basta você apertar na palavrinha inscrever-se, no sininho na palavrinha todas, pronto, já vai estar inscrito. Do lado você vai ver uma mãozinha, você clica nessa mãozinha, dá um aperto nessa mãozinha para dar um like, para mostrar para o nosso canal que você está presente, que você está gostando do conteúdo que eu venho trazer aqui, que é a palavra de Cristo. Toda a Bíblia traz histórias muito edificantes, relevantes para a gente, para que nós venhamos todos nós refletir e procurar pensar mais e procurar obedecer a palavra de Deus, né? Obedecer a palavra do nosso Criador para que tudo se faça bem nas nossas vidas, tá certo? Então, nós vamos dar continuidade. Quando eu terminar aqui, você, por gentileza, compartilha o estudo. Tem pessoas, às vezes, que não têm entendimento da palavra de Cristo, né? E, às vezes, lê e não entende. E aí, quando lê a primeira vez e não entende, não vou ler mais não estou conseguindo entender, não tem a destreza de procurar alguém para poder explicar, né, ir na igreja, conversar com o pastor, ou com o bispo, ou mesmo com uma obreira, alguém que tem entendimento, que possa passar aquilo que está ali, olha, isso aqui está falando isso, isso e isso, e aí a pessoa vai refletindo e vai procurando fazer aquilo que é certo dentro da palavra de Deus, não é mesmo? A obediência é que nos leva ao caminho de um futuro promissor. Tá certo? Então, eu vou ler aqui o Salmo de número 49. Ontem nós falamos do Salmo 48, né? Eu dei a explicação. Expliquei para vocês o que o Salmo vinha nos passar, que era um Salmo de exaltação, né? E hoje nós vamos falar sobre a vaidade dos bens terrestres, né? Esse Salmo também foi escrito por Davi e foi entregue ao músico Mó. Ele fez 72 salmos ou mais, não lembra-se bem, mas foi uns 70 e poucos salmos foram escritos por Davi e entregue ao músico Mó, para que os filhos de Corém ficassem ali como guardiões, tomando conta daquilo que ele escreveu ali, é muito relevante, foram fatos e coisas que aconteceram no passado que serve para todos nós hoje, né? Com o legado dele, através da palavra do Senhor Jesus Cristo, que aconteceu várias coisas com ele, e através do legado do Senhor, ele então escreveu aquilo que ele sentia, aquilo que ele passava, ele anotava, escrevia tudinho e deixou para que fosse visto para o futuro. Tá certo? Então, o nosso guia é o nosso Deus, né? O nosso guia, ele é o guia de todos nós moradores desta terra. Então, obedecer é a melhor coisa que nós fazemos, não é mesmo? Então, eu vou ler aqui, vamos dar início ao Salmo, que o Salmo de número 49, no versículo 1, né? No verso 1, diz assim: ouve isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, tanto baixos como altos, tanto ricos como pobres. A minha boca falará de sabedoria e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, declararei o meu enigma na harpa. Porque temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? A pergunta, tá bom? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre. Porque ele vê que os sábios morrem, perecem igualmente tanto o louco como o brutal, e deixam os outros os seus bens.
O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração dão as suas terras aos seus próprios nomes. Todavia, o homem que está em honra não permanece, antes é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura, contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte se alimentará deles e os retos terão domínio sobre eles na manhã. E a sua formosura se consumirá na sepultura, a habitação deles. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Não temas quando alguém te enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendisse a sua alma, os homens te louvarão, quando fizeres bem a ti mesmo. Irá para a geração dos seus pais, eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Então, perecer significa se estragar, né? Se estragar. Então, esse salmo, ele está falando, o salmista, ele está clamando, né? Ele está clamando, chamando a atenção de todos, né? Tanto dos ricos quanto dos pobres, né? Ele chama a atenção de todos, porque o Espírito sente essa necessidade, né? O Espírito de Deus sente essa necessidade de buscar em todos, para que todos prestem atenção naquilo que ele está querendo passar, você entende? Querendo deixar, né? Porque a palavra de Deus, ela tem que alcançar os espíritos, os nossos espíritos, as nossas almas, você entende? Então, esse salmo, ele está falando sobre a atenção que todas as pessoas devem ter, tanto os pobres quanto os ricos, os paupérrimos, não importa quem sejam as pessoas, mas todos têm que estar atentos à palavra de Deus. Então, eu vou ler aqui a explicação e vou falando para vocês. Aí está dizendo assim, o seu precioso tempo com as ilusões deste mundo e despreza a oportunidade de buscar aquele que realmente tem poder para redimir a vida e salvar a alma da destruição eterna. Aí quando está dizendo assim, quanto vale a sua alma, está dizendo, enquanto na esfera física as pessoas são tratadas mediante sua aparência, seu prestígio e seus bens, na esfera espiritual, o Altíssimo avalia a fé, entendeu? O Altíssimo avalia a fé e não faz acepção de pessoas. Por mais que o ser humano pague os melhores tratamentos médicos, isso não garante que os seus dias de vida se prolonguem e muito menos poderá salvar a sua alma. Você entendeu essa palavra? Como é forte, o que está querendo dizer? Então, esse salmo, ele fala sobre a condenação e a redenção, sobre a condenação e a absolvição de uma pessoa que segue os preceitos de Deus, você entende? Então, quando fala assim, que nada levará, mesmo quando está falando dos ricos, né, que às vezes tem fazendas, tem muitas coisas, né, tem carros, tem prédios, tem várias coisas, é dono de várias empresas, mas nada disso a pessoa levará na hora da sua morte. Vai ficar tudo por aqui nessa terra, você entende? Então o rico ele pode ser até admirado.
ter prestígio e influências com outras pessoas, mas a morte vem para ele como vem para o pobre, como vem para todos nós, você entende? E todas as suas riquezas e o seu poder não o acompanharão, você entende? Então, se durante a vida o rico ignorou a fé, preste atenção, ele viveu como um tolo, sem entendimento de realidade. Você entende o que o Salmo está passando? Então, a fé em Jesus Cristo é uma coisa que tem que ser muito plena e muito importante, tem que ser verdadeira. Somente quem vive com a perspectiva da salvação e não teme a nada, e nem não vai temer a nada e nem mesmo a morte, você entende? É o que está falando aqui, é o que está dizendo aqui aqui na nossa Bíblia. Eu quero que vocês entendam isso. Ó. Então, todos os moradores do mundo, assim como salvação e prestígio, acessível tanto ao pobre quanto ao rico, as necessidades espirituais são comuns a todos. Por isso, Deus providencia meios para que a sua palavra alcance todos os povos de todas as camadas sociais. Você entendeu? Então, o que a gente entende nesse salmo? Que o salmo ele fala sobre as promessas, né? Fala sobre as promessas de Deus. Ele é contrário aos outros salmos que só vem falando de adoração, de oração, né? Quando fala assim, em louvar o Senhor, estamos adorando. Então, os outros salmos vêm falando mais de adoração e de oração. Esse não, esse já fala de promessas. São as promessas de Deus, você entende? Então, esse salmo mostra que não adianta a gente ganhar o mundo, né? Ganhar o mundo, querer ter muitas riquezas e perder a nossa salvação, você entende? O que adianta você ganhar ter tantas coisas, né? Ser uma pessoa que todo mundo prestigia, que todo mundo gosta, que todo mundo quer ficar perto porque você tem riquezas, né? Porque você é uma pessoa de posses, muitas posses e posses inúmeras. Então, o que adianta tudo isso se você não é uma pessoa temente ao Senhor? Se você não se entrega ao nosso Criador e não agradece a Ele por tudo. Então, o salmista está ensinando que nós podemos, que nós não podemos pensar só em bens, só em coisas materiais, né? Tá certo que todo mundo gosta de conforto, eu entendo isso. Eu sou uma que eu adoro um conforto. Eu gosto de conforto, eu gosto de ter tudo a tempo e a hora no meu jeito. Mas não é no meu jeito. Eu tenho que seguir aquilo que Deus quer, né? De que adianta eu ter tantas coisas e não ter alegria, não ter paz comigo, não ter um Deus maravilhoso comigo, você entende? Então é necessário ter a presença de Deus. Porque as pessoas pensam só em adquirir bens materiais, as coisas deste mundo. Então, nós devemos mais procurar o poder de Deus nas nossas vidas, procurar mais a Deus. Devemos procurar termos um relacionamento mais acessível, mais firme, mais sincero e verdadeiro com Deus. Você entende? Você está entendendo o que eu estou falando? Eu não falo isso só para vocês, não. Eu falo comigo mesma também, porque nós somos vaidosos. E às vezes somos vaidosos demais. E tudo isso atrapalha as nossas vidas. Não podemos exagerar em querer ter mais. Tá certo que todo mundo tem... Deus nos prometeu uma vida em abundância, mas não exageradamente. Você entende? A vida em abundância que Ele nos prometeu não é só de coisas materiais, mas de ter uma vida plena, com saúde, com a família feliz, com amigos por perto, né? Com pessoas do bem do seu lado, com pessoas que são tementes ao Senhor, que amam a Deus também, que buscam estar na presença do Senhor. Então,
ter esse relacionamento sincero com Deus é que vai nos levar ao caminho da paz, o caminho da segurança, é o caminho de coisas boas, não de ilusões. Você entende? Porque o mundo tem muita ilusão, muitas coisas, né, que tem são de ilusões. Às vezes tem uma família que é uma família simples, muito simples, mas é uma família doce, amável, uma família que é temente ao Senhor. E às vezes uma pessoa conhece aquela família e não quer, não, essa família, não, dá para mim não. São pessoas muito, muito humildes, não, dá para mim. Não, não pense assim, entendeu? Temos que pensar no que Deus tem de melhor, o que Deus está levando para aquela família, de alegria, de paz, onde a gente chega e vê a presença do Criador, vê a presença de Deus dentro daquele ambiente. Não é um ambiente humilde, mas pode ser um ambiente humilde, mas é um ambiente de paz, de alegria, de harmonia, de família junta, você entende? Eu sou muito família, eu sou uma pessoa que eu sou muito família, eu amo estar em família, você entende? Porque Deus criou a família para isso, então eu amo estar em família. Então, para que o sangue de Jesus venha nos purificar e nos guardar, nos ajudar, nós precisamos ter essa comunhão, esse relacionamento puro e sincero com Ele, você entende? Porque quando nós buscamos estar mais na presença de Deus, mais a face de Deus e conhecer mais e mais a palavra dele, nós vamos desfrutar muito mais das coisas boas que ele tem, de vários benefícios que ele tem para a gente, você entende? Por isso que aqui na nossa Bíblia diz que, fala assim, que Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece. Porque assim, tem pessoas que, tô rica, sou isso, e empina o narizinho, né? Acha que é melhor do que todo mundo. E não se preocupe com isso, porque Deus, Ele manda recado tanto para os ricos quanto para os pobres, você entende? Deus está mandando recado para os ricos e para os pobres. Então, para a gente poder desfrutar do amor, de tudo aquilo, de todas as maravilhas que Deus tem para a gente, nós precisamos estar na companhia dEle. Está sempre na companhia dEle, na presença dEle, você entende? Na presença do Espírito Santo, nós devemos guardar os mandamentos dele, né? Não tem os 10 mandamentos? Ninguém mais lê os 10 mandamentos, não é mesmo? Tenho certeza disso, que ninguém mais lê aquilo. Mas eu vou trazer uma lista dos 10 mandamentos para vocês aqui. Vou trazer a lista dos 10 mandamentos para que vocês possam refletir. Então, para que a sua vida não se destrua, não se estrague, para que as nossas vidas, não só a sua, mas as nossas em geral, as nossas vidas não se destrua, nós como igreja, né, como ovelhas de Cristo, nós devemos seguir a nossa missão. Cada um tem uma missão, Deus deu uma missão para cada um de nós, para que a gente possa executar aquilo que Ele deu para a gente. Você entende? A gente fazer aquilo que Ele passou para a gente. Por isso Deus fala, escutem a todos, todos escutem, desde o pobre ao rico, todos da terra do nosso planeta, você entende? Então Ele fala que todos têm que ouvir aquilo que Ele diz, tanto o pobre quanto o rico. Você entende? Então, quando nós oramos e buscamos a comunhão com Deus, com esse Deus, nós colhemos o fruto da sabedoria, o fruto da saúde, o fruto de uma vida financeira boa, o fruto de amizades boas, o fruto de estar sempre na presença com Ele. Porque quando nós estamos sempre na presença dEle, Ele traz para a gente paz, tranquilidade, segurança, não é verdade? Então, o fruto de uma pessoa justa
é uma vida saudável. O fruto de uma pessoa justa é uma vida saudável, feliz. Quem é que não busca ser feliz, não é mesmo? Eu busco o tempo todo ser feliz, eu quero ser mais feliz. Você entende? Eu quero a alegria sempre da presença de Deus comigo. Então, o fruto de uma pessoa justa é vida. É vida. E é aquele que ganha uma alma para Jesus, ganha mais ainda de Jesus. Você entende? Quando nós ganhamos uma alma para Jesus, nós estamos sendo sábios, estamos levando o amor de Cristo para aquela pessoa e aquela pessoa, então, ela se deleita em Deus, né? Assim como nós fazemos, nós precisamos nos deleitar em Deus, não é mesmo? Então, quando nós nos deleitamos em Deus, nós nos nutrimos dele, nós nos enchemos, né? Ele nutre a nossa alma e aí ele traz a solução para todos os nossos problemas, para todos os nossos problemas, você entende? Todos. Não tem aquilo que Deus não traga solução. Ele não falha, ele jamais falhou. Então, quando nós somos, por exemplo, eu fui chamada para dar ensinamento, para cantar louvores para o Senhor, para cumprir com aquilo que Ele botou para mim. Então, quando nós somos chamados para obedecer, por exemplo, no meu caso, para ensinar, nós devemos receber aquela bênção, que isso é bênção, o que eu faço aqui é uma bênção, é o que Deus passou para mim, você entende? Ele me abençoou para que eu possa abençoar o próximo, entendeu? Então, quando nós ouvimos a orientação do Espírito Santo, ele faz as coisas acontecerem na nossa vida, ele traz solução para tudo, você entende? Então nós precisamos continuar orando constantemente, como diz aqui na palavra, né? Que nós devemos continuar orando para Deus. Somente quem vive com a perspectiva da salvação não teme a nada. Está dizendo. Fala na nossa Bíblia, aquele que vive com a perspectiva da salvação, porque Deus salva aqueles que são temente a Ele, que o busca, que está sempre, constantemente em oração, que está ganhando uma alma para Ele, né, para Jesus, para o reino dos céus. Então, aquele que segue os preceitos de Deus, não teme, não teme. Não teme nem mesmo a morte. Você entende? Porque quando a morte vem, a pessoa ela sabe que ela vai para um plano celestial mais tranquilo, né? De uma vida plena do lado da presença do Criador. Porque Deus viu aquela pessoa, viu que é uma pessoa justa, observou todos os erros, né, e os acertos daquela pessoa, e aí ele absolve ou não aquela pessoa, levando para o reino celestial e triunfar com ele lá no céu, não é mesmo? Nós então devemos aceitar esse Deus maravilhoso, devemos cumprir com a nossa parte. Como? Aceitando, amando, adorando e honrando a esse Deus. Devemos honrar esse Deus para que Ele possa nos honrar, tá certo? Amanhã eu volto com vocês para falar sobre o Salmo de Asaf. Esse salmo é um salmo que fala de obediência, que fala da obediência. Olha como tem segmento todas as coisas. Todos os salmos vêm dando segmento, você entende? Então, nós devemos honrar esse Deus. E amanhã eu venho então falar sobre esse salmo de número 50, onde o Deus Todo-Poderoso falou e chamou toda a terra, desde o nascimento do sol até o seu acaso, para ele dar a palavra dele, desde Sião, né? Aí fala sobre a perfeição, sobre a formosura, sobre tudo. Amanhã eu venho falando para vocês sobre esse salmo. Então, sejam todos muito abençoados, que Deus os guarde grandemente. Vamos então agradecer essa sexta-feira. Não exagere, eu sei que muitos têm passeios para fazer agora à noite, tem pessoas que saem e esquecem que existe um horário
para ficar até um determinado horário na rua. Não exagere, não passe a noite na rua. Tem pessoas que vão para a rua, passam a noite na rua, né? Viram a noite com amigos, fazendo isso, fazendo aquilo outro. Não é bom. Então tenha uma noite saudável, faça reuniões em família, procure pessoas mais próximas a você, que sejam pessoas do seu ambiente, do ambiente saudável, junto a Deus, tá certo? Eu nem gosto muito de ficar assim, porque dá a impressão que eu estou me metendo na vida das pessoas. Não, não estou me metendo. Estou falando aquilo que Deus está pedindo que eu fale. Então, para que a gente não se sinta pessoas vazias, vamos nos encher do amor de Cristo, tá bom? Vamos nos encher a nossa alma para que nós possamos ter a nossa salvação em Cristo Jesus. Até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza absoluta que Ele quer. Tchau. Até amanhã. Não esqueçam de orar não, tá, gente? Façam as orações. Tchau.